Bom dia, irmãos. Vamos iniciar esse culto aqui com a palavra de oração, elevarmos nossos pensamentos a Deus. Senhor Deus e Pai eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de celebrarmos o teu nome. Agradecemos, ó Deus, pelas pessoas e recursos que temos à nossa disposição para levar a tua palavra a outros lares. Os recursos que temos, ó Deus, para celebrarmos o teu nome com os irmãos em seus lares. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos também de te servir com a nossa capacidade tecnológica, edificando uns aos outros e, acima de tudo, ó Pai, adorando a tua pessoa. Conduze-nos pelo teu Santo Espírito, que cada ato, cada pensamento seja voltado para ti, esteja pautado nas Escrituras. Assim como teu Filho nos lembra, o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É nesse mesmo sentido, é nessa mesma devoção, é nessa mesma atitude, ó Deus, que peço que o teu Santo Espírito capacite-nos como adoradores, revelando a tua glória e despertando em nós, ó Deus, louvores e respostas a isso. Nós somos agradecidos pelo fato de Cristo ter conquistado isso, nos ter dado acesso, e por meio dele, para sempre, celebraremos o teu nome. Assim nós oramos e bendizemos. Amém. Convido todos a abrirem as suas Bíblias para Salmo 139, onde leremos dos versículos 1 a 16. Salmo 139, dos versículos 1 ao 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nesse momento, recitaremos o nosso tema para 2020. Já é hora de vos despertar do sono, com mãos
Na sequência, a nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Neste momento teremos os primeiros cânticos, onde serão o hino 228 do HCC, A Deus Demos Glória, e na sequência o hino 89 do cantor cristão, O Poder do Sangue.
Nesse momento, quero convidar o nosso irmão Gibson a fazer uma oração de intercessão, lembrando as famílias, igreja, governo, as nossas autoridades, em especial também as misericórdias divinas à família da nossa irmã Ana Rita. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, somos imensamente gratos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus para te conhecer, ó Deus. Não temos palavras para descrever essa dádiva, ó Deus. Não há como, ó Deus, expressar a nossa gratidão e nossa alegria por essa dádiva do Senhor ter nos tirado, ó Deus, do império das trevas, nos ter, ó Deus, trazido para o reino da luz do Teu Filho amado, ó Deus. E através disso nós podemos Te conhecer, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, através de tudo que o Senhor criou, Pai. Te agradecemos por tudo, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Nesse momento, ó Deus, nós vamos orar e interceder, primeiramente pelas autoridades, ó Deus, para que elas possam agir de modo conforme a Tua palavra, ó Deus. Nesse momento de pandemia, Senhor, nós sabemos que é um momento complicado, sabemos que é um momento que as pessoas estão apreensivas, estão preocupadas, mas também temos certeza absoluta, ó Deus, que o Senhor está no controle. Assim como o Senhor já demonstrou na Tua palavra, ó Deus, de colocar desejo em reis, de submeter qualquer governo e qualquer autoridade sobre os Teus desígnios, ó Pai. Nós descansamos na Tua soberania, ó Deus. Pedimos também pela igreja, que o Senhor possa estar fortalecendo cada irmão, que o Senhor possa estar, ó Deus, instigando os irmãos a continuarem orando, continuarem lendo a Tua palavra, ó Deus, e pedir ao Senhor que em breve, para nós estarmos juntos ali na igreja fisicamente congregando, ó Deus. Pedimos pela família, as famílias das igrejas também, ó Deus, que o Senhor possa estar aqui ali nos lares fortificando, ó Deus, cada pessoa ali, cada irmão, que o Senhor possa estar lhe dando forças, ó Deus, e dando sabedoria por intermédio da Tua palavra para poder glorificar o Teu nome, ó Deus, nessa situação. Pedimos também a misericórdia, ó Deus, na vida da irmã Rita, que ela possa lhe estar confortando os familiares nesse momento de perda, ó Deus. Sabemos o quão é difícil perder um ente querido, ó Deus, sabemos que não é fácil, mesmo sabendo que a morte um dia acontecerá, mas ainda nós não se acostumamos, sabemos que a morte é algo que é consequência do pecado, mas o Senhor, ó Deus, está com ela, né, que o Senhor use o Teu Espírito Santo para poder consolar ela, ó Deus, para poder também consolar seus familiares, ó Deus, e poder ali, ó Pai, trazer uma palavra de alegria, a palavra de Cristo, ó Deus, e também demonstrar a fragilidade da nossa vida, ó Pai, e aproveitar para poder pregar a Cristo. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Não temos palavras para descrever tudo que o Senhor fez na nossa vida, tudo que o Senhor faz. E descansamos, ó Deus, nada mais, nada menos do que em Teu poder, em Tua soberania. Sabemos que o Senhor faz o que quer, como quer, da forma que quer, ó Deus. Nós somos criaturas frágeis, miseráveis, ó Deus, vermes, pó. Mas o Senhor dirige tudo. Nós só temos que agradecer e nos curvar. É a única coisa que a gente tem que fazer. Mas o Senhor nos garante, ó Deus, que em breve nós estaremos unidos pela eternidade, ó Deus. Vamos ali glorificar ao Teu nome e estar frente a frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Nós ansiamos cada vez mais por essa oportunidade, ansiamos cada vez mais por essa chegada, Deus, e nós vivemos através dessa esperança. Muito obrigado por tudo. Essa oração faço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em continuidade, ainda no mesmo Salmo 139, faremos a sequência da leitura com os versículos 17 até o 24.
Ainda Salmos 139, dos versículos 17 a 24. Assim nos diz a palavra do Senhor: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E, na sequência, nós cantaremos o hino 379. Dirijo a ti, Jesus, minha oração. Nesse momento nós teremos o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus através do pastor oficial da Igreja
Batista Regular em Jardim Amazonas, nosso pastor Argemiro. Bom dia, queridos irmãos. Vamos novamente juntos, para meditarmos a palavra do Senhor Deus. Vos convido a abrir vossas Bíblias para o livro de 1 Samuel, capítulo 26. Nós vamos olhar a história do 26, capítulo 26 todo, mas vamos ler apenas os versículos de 17 a 25 e também vamos dar uma olhadinha no primeiro versículo do capítulo 27. Então, 1 Samuel 26. Vamos até os versículos de 17 a 25 e ler também o 27:1. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais: Por que persegues o meu senhor, assim o seu servo? Que fiz eu e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expuseram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não derrame o meu sangue longe dessa terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perniz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer este mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leva. Pague, porém, o Senhor a cada um com a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos teus olhos, a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Versículo 27:1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Queridos, vamos orar nesse momento, pedindo de Deus a direção para esse tempo que teremos em torno da sua palavra. Vamos falar com Deus novamente. Pai, nós somos gratos a Ti pela noite que tivemos, pelo repouso de sono, e Te agradecemos, sobretudo, Pai, pela esperança renovada em nossos corações, pelo desejo renovado em nossos corações de Te buscar, de buscar a Tua face, ó Deus, de aprender mais com a Tua palavra. Ó Deus, neste momento pedimos do Senhor a direção, que Tu, ó Deus, seja com cada um dos meus irmãos, onde quer que cada um se encontre aí, nos seus lares, ó Pai, que Tu possa estar abençoando, abrindo seus entendimentos, e que, ó Deus, a Tua palavra possa encontrar guarida no coração de cada um, e que o Teu Espírito Santo mesmo possa ajudar cada um nas devidas aplicações. Abençoe, pois, a meditação da Tua palavra, nos conduza, nos oriente, e desde já receba todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão,
pois oramos assim confiados nos méritos do nosso eterno Salvador. Amém. Queridos, muito bem, eu dei o tema dessa manhã, lampejos de piedade. Lampejos de piedade. Antes de passar para a mensagem propriamente dita, eu vou fazer a introdução desse tema, né? E despindo as suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? 1 Samuel 19, 24. A antiga cultura israelita não via com bons olhos a nudez em público. Então é provável que Saul só tenha tirado a parte de cima, não é? Removido as vestes ou a roupa real, mas a túnica, a parte de baixo, ele tenha ficado com ela. Então ele não ficou totalmente nu. Muito bem. Saul teve uma experiência parecida com essa quando lá em Ramá, a experiência parecida com essa, quando ele foi ungido rei, lá em 1 Samuel 10, 11. E daí então veio esse ditado, está também Saul entre os profetas? Após essa, sim, segunda experiência de Saul em Ramá, aquele antigo provérbio foi dito novamente, está Saul entre os profetas? Pela segunda vez. A primeira vez, então, quando ele foi ungido por Samuel rei, ele profetizou e aí foi dito, então, está Saul entre os profetas? E agora, nessa sua experiência, agora em Ramá, esse provérbio, esse dito foi novamente, veio novamente à tona. Com isso eu quero dizer que, amados, esses dois acontecimentos provam que uma pessoa pode ter uma experiência religiosa extraordinária e ainda assim não passar por uma transformação de caráter. Duas experiências extraordinárias promovidas pelo Senhor. Duas experiências extraordinárias onde a fonte daquela experiência era o Senhor. Então isso prova que uma pessoa pode ter uma experiência extraordinária, religiosa extraordinária, e ainda assim não passar por uma transformação de caráter. Então, no caso de Saul, essas duas experiências foram enviadas, proporcionadas pelo Senhor. Mas Saul não se beneficiou de nenhuma delas. Manifestações religiosas especiais não indicam inequivocavelmente que uma pessoa sequer seja salva. Muitos outros homens ao longo das Escrituras tiveram o que eu chamo de lampejos de piedade ou então pálidos reflexos de piedade, mas não foram além disso. E continuando na linha de pensamento de lampejos de piedade ou pálidos reflexos de piedade, continuemos também a falar sobre Saul. No episódio narrado aqui em 1 Samuel 26, de 1 a 25, apesar que nós só lemos 17, mas eu falei que abrange todo a narrativa compreende de 26, de 1 a 25. Então, nós encontramos novamente Saul envolvido numa situação onde manifesta pálidos reflexos de piedade. Lembrando que ele está no encalço de Davi, a quem procura exterminar, quem ele quer acabar com a concorrência, ele vê assim, ele quer então exterminar com o filho de Jessé. E nessa busca desenfreada por eliminar Davi, eles se acampam, eles estão acampados ali, e num ato de puro descuido de Saul e de seus homens, Davi poderia ter exterminado, ter matado Saul, enquanto esse dormia, tendo a sua lança fincada então na terra à sua cabeceira. E os seus homens então ao redor. Então Saul estava dormindo ali, tendo a sua lança fincada na terra, e os seus homens ali no seu entorno.
ao seu redor. No entanto, Davi resolve poupar a vida de Saul. E se limita então a pegar a sua lança, a lança deste, a bilha de água, né, e que estavam à sua cabeceira. Então, enquanto Saul dormia, então ele se limita a pegar a bilha de água e pegar então a lança que estava fincada na terra. Depois questiona Abner, o homem responsável pela guarda do rei, e assim Saul reconhece a voz de Davi. Os fatos que seguem bem poderia denotar uma mudança de vida de Saul. Poderia ser um novo dia, poderia ser o raiar de um novo dia, poderia ser um novo tempo na vida de Saul em relação a Davi e até na vida de Davi. Poderia ser o anúncio, o prenúncio de um novo dia. Mas não passaram de pálidos reflexos ou lampejos de piedade. E com isso em mente, irmãos, eu quero dizer para vocês que ter lampejos de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual. Ter lampejos de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual. E você pode me perguntar, mas pastor, por que ter lampejos de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual? Eu respondo, ter lampejos de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual por várias razões. E nessa manhã eu queria discorrer com vocês sobre pelo menos 3 razões porque ter lampejos de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual. A primeira razão nos vem dos versículos 21a e 25. Acompanha aí. Então disse Saul, pequei. Versículo 21a. Versículo 25. Então Saul disse a Davi, bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Queridos, um homem moral e espiritualmente, sim, a primeira razão baseada nesses versículos é o seguinte: ter lampejo de piedade não significa ser moral e espiritualmente estável. Ter lampejo de piedade não significa ser moral e espiritualmente estável. Um homem moral e espiritualmente estável, ou instável, não é? Instável, que chegava a ser atormentado. Então, falando de Saul, obviamente, um homem moral e espiritualmente instável, que chegava a ser atormentado por espíritos malignos. Enfim, parece ter alcançado a estabilidade moral e espiritual, pois reconhece que estava pecando na tentativa alucinada por matar Davi. Ele diz, olha, que ele estava cometendo um erro, ele estava louco por fazer aquilo. Então ele reconhece aqui, parece que aquele homem tão instável que chegara mesmo a ser atormentado por espíritos malignos. Está lembrado quando Saul ou Davi tocava para que espantasse aqueles espíritos malignos? Mas um homem assim como era Saul, instável. Mas agora ele chega a dizer, olha, eu pequei, eu estou agindo loucamente. Não é? E ele fala daquela busca alucinada por matar o filho de Jessé. Então ele parece aqui ter recobrado a estabilidade, o equilíbrio moral e espiritual. Não é? Então ele reconhece como erro, não é? Reconhece o seu pecado, reconhece a sua loucura, não é? Que era aquela tentativa alucinada de matar Davi. Não é? A quem aqui ele trata de bendito do Senhor, faz previsões gloriosas acerca de Davi. Ó, tu prevalecerás. Não é? Então, irmãos, parece então que esse homem alcançou o equilíbrio moral e espiritual, a estabilidade moral e espiritual. De fato, essas palavras de Saul até poderiam denotar
uma estabilidade moral e espiritual, alguém que chegou a essa estabilidade moral e espiritual, a esse equilíbrio. Poderia. Se caso fosse além de verborragia, se caso fosse além de um lampejo de piedade, de um pálido reflexo de piedade, se fosse além disso, certamente essas palavras poderiam mostrar alguém que chegou ao equilíbrio espiritual, alguém que chegou então à estabilidade espiritual. Mas o fato, irmãos, é que essas palavras de Saul não iam além de palavras, de lampejos de piedade. Infelizmente, as palavras de Saul não iam além disso. Eu sou um homem reto que de vez em quando erra. Não sou um homem errado que de vez em quando anda reto. Um relógio quebrado pode marcar as horas certas 2 vezes ao dia, mas ainda é só um relógio quebrado. Somos fracos e falhos, mas o que a maioria das nossas ações dizem a nosso respeito? Que as pessoas vão olhar em nós e vão ver falhas, ok. Que vamos cometer falhas, ok. Estamos ainda de certa maneira influenciados, somos influenciados ainda pela velha natureza. Então, que vamos cometer, que vamos pecar, não somos adeptos àquela visão do gnosticismo, né, de uma perfeição do lado de cada vida. Então, nós vamos pecar ainda, nós ainda cometemos, ainda pecamos, mas o que a maioria das nossas ações dizem de nós? Será que elas mostram que somos uma pessoa moral e espiritualmente estável, que está em pleno processo de aperfeiçoamento ou santificação? Será que é isso que mostra? Pessoas falhas, obras inacabadas, mas que estão sendo, não é acabadas, que estão rumando para esse acabamento. Ou será que as pessoas não veem isso? Não é? Pessoas que ainda que erram por influência da velha natureza, mas não se utilizam dos seus erros ou disso como uma desculpa, como o chamado pau de escora, para práticas pecaminosas deliberadas. Quem nós somos? Ou o que mais nos descreve? Obras inacabadas, mas onde se observa a cada dia que algo foi feito a mais. Sabe aquela obra que está gradativamente sendo construída, sendo rumando para o acabamento, onde cada dia se nota algo mais belo, se nota que algo foi feito em relação ao objetivo final, que é a sua conclusão? Ou será que não se nota nada? Pessoas que ainda erram por influência da velha natureza, mas não se utilizam disso como desculpa para práticas pecaminosas deliberadas. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que nós não temos cometido pecado, nós fazemos ele de mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é diferente, não é? Certa vez eu ouvi uma pessoa utilizando-se de um neologismo engraçado. O neologismo dele, a palavra que ele utilizou foi pecadeiro. Ele diz o seguinte: nós somos pecadores, o crente autêntico, ele é pecador, não é um pecadeiro. E ele explicou: o primeiro pecador se trata de pessoas que estão no processo de santificação e lutam contra o pecado
E o segundo é aquele que vive deliberadamente no pecado. Esse é um pecadeiro. E aí? Somos pecador ou pecadeiro? Qual desses termos mais nos define? O que nós vemos em Saul são lampejos de piedade. Mas não havia nenhuma obra maior sendo construída no caráter daquele homem. Não havia estabilidade. Não havia equilíbrio moral e espiritual naquele homem. O que nós vemos são pálidos reflexos de piedade. E como eu disse no começo, irmãos, olha, eu sou um homem reto, que de vez em quando erra, e que erra. Mas não sou um homem errado, que de vez em quando anda reto. É totalmente diferente. Davi era um homem que tipo aquele relógio quebrado, que de vez em quando acertava. Ora, isso o mundo vive dessa maneira. Mas isso não descreve jamais um homem moral e espiritualmente estável. Mas, queridos irmãos, outra razão porque ter lampejos de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual, nos vem dos versículos 21b e 27:1. Acompanhe. 21b. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Disse, porém, Davi, agora o versículo 27:1. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei de sua mão. Então eu li os versículos 21b e no capítulo 27, o versículo 1. E com isso eu quero dizer, irmãos, que outra razão porque ter lampejos de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual, é que ter lampejos de piedade não significa ser moral e espiritualmente confiável. Tolo seria Davi se acreditasse nesses lampejos, nesses pálidos reflexos de piedade de Saul. Ele já havia provado do descontrole, não é, de Saul quando, durante um jantar numa mesa, então Saul tenta encravá-lo na parede com a sua lança. Ele já tinha então tentado encravar Davi com a lança. O fato é que Davi não se deixa levar pelo apelo, volta meu filho, nem pelas promessas de Saul. Davi então não se deixa levar, quer dizer, Davi não confia, olha, mesmo diante daquele discurso, volta meu filho, esta é a voz do meu filho, volta, eu tenho feito, eu tenho agido errado em relação a ti, volta meu filho. Davi não se deixa levar e diz, é melhor, um dia eu ainda vou perecer. Quer dizer, se eu vacilar, se eu não tomar cuidado, um dia ainda vou perecer nas mãos de Davi, de Saul. Então, o melhor para mim é fugir para a terra dos filisteus, para que ele desista de me perseguir, fora dos termos de Israel, para que ele esqueça de mim. É basicamente isso que Davi disse. Certamente, queridos, se a psicologia fosse analisar Saul, se a psicologia fosse analisar Saul, diria se tratar de um caso de dupla personalidade. Mas a teologia certamente diz se tratar de um caso de total falta de piedade, falta de caráter. Confiança é algo que se conquista.
E Saul estava longe de conquistar a confiança de Davi. Não era que Davi era desconfiado, o problema era que as palavras de Saul, ou o próprio Saul, não era confiável. A confiança é a base de qualquer relacionamento que se preze. Sem confiança, podemos até falar de relacionamento estável, mas não em verdade. Recentemente, eu abordei esse assunto numa mensagem. Eu falei sobre confiança. E eis que esse mesmo assunto volta à tona nesse ponto da mensagem. Será que eu estou me tornando repetitivo? Quando eu me deparei, quando eu esboçava esse texto, e então esse tema, essa divisão dessa homilia, então chegou a falar sobre confiança, eu perguntei para mim mesmo, será que estou sendo repetitivo? Será que estou sendo repetitivo por conta própria? Ou será que é o Senhor? Ou será que é o Senhor que deseja que pensemos, ou que a partir de mim, eu pense mais acuradamente sobre esse assunto? Meus queridos, sem querer praticar uma autodefesa, eu acredito piamente na segunda opção. O Senhor quer que eu e você pensemos mais acuradamente sobre o tema confiança. Não podemos confiar em pessoas que parecem como uma fonte de onde jorram águas doces e amargosas, como uma figueira que produz azeitonas e uma videira que produz figos. Não podemos confiar nesse tipo de pessoas, não é? E Tiago fala, olha, uma fonte não pode jorrar dois mananciais, águas doces e amargosas. Não pode, a videira não pode produzir figos. E a figueira não pode produzir azeitonas. Irmãos, não é muito difícil se passar por crentes aos domingos, não é? Às vezes, muitos trabalhos religiosos que nós vemos, não é? Que nós vemos aos domingos, são simples lampejos de piedade. Não é muito difícil, não é? Passar-se por crente aos domingos, não. Põe uma melhor roupa, né? E vai, pega a Bíblia, põe ali debaixo do braço e segue-se para a igreja. Não é muito difícil. Canta-se ali alguns cânticos, ouve a pregação, participa de uma escola bíblica. Não é muito difícil passar por crente aos domingos. Mas e nos outros 6 dias? E nas atividades consideradas do dia a dia? Quando você, irmã, está lá diante de um tanque de roupa suja, diante de uma pia de louça, diante de casa para lavar, enquanto o irmão está nas suas atividades, nos seus trabalhos, nos seus afazeres do dia a dia, será que nessas atividades, não é? Será que nessas atividades as pessoas então vão nos enxergar como crentes? Não é? Será que o irmão vai nos encontrar como crentes nos outros 6 dias e nas atividades consideradas do dia a dia? Se não, é porque não somos dignos de confiança. O que nós temos simples ou manifestamos são simplesmente lampejos de piedade, pálidos reflexos de piedade. Irmãos, isso não é nada. Saul teve 2 experiências extraordinárias, profetizou, esteve entre os profetas. As pessoas de fora, olha, está Saul entre os profetas, mas não passava de lampejos, de pálidos reflexos de piedade. Aquilo não trazia nada de efetivo para a sua vida, não mudava o seu caráter. Ele não era uma obra em construção, não havia construção ali. Então, queridos irmãos, nós
nossa vida não pode ser assim. Ele não inspirava confiança. Não, Saul não inspirava confiança. Palavras, um belo discurso tinha, mas não inspirava confiança. Não inspirava confiança. Queridos, não é muito difícil se passar por crentes aos domingos. E os outros 6 dias? Não é? E os outros 6 dias? Por que será que Davi não confiou nas palavras de Saul? Porque o que definia Saul não eram aquelas palavras ou aquele momento, mas era o que ele mostrava. Era o que ele era no dia a dia. Então ele não inspirou confiança. Uma água não pode jorrar 2 mananciais, doce e amargosa. Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Uma árvore produz o seu próprio fruto. Uma árvore não pode produzir o outro fruto, um fruto que não é seu, que é de outra árvore. Isso não convém que seja assim. Tiago chama a atenção para esse tipo de coisa. Queridos, se agimos assim, não somos dignos de confiança, não. Quem confia num crente que é só crente na igreja? Quem confia num crente, não é, que só é crente aos domingos? Quem confia no crente que nos outros 6 dias é alguém totalmente diferente? Quem confia num crente que só é crente, não é? Em determinados momentos ele não é crente. Uma pessoa dessa não é digna de confiança. Outra razão porque ter lampejo de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual, nos vem os versículos 18 a 20, 23 e 24 depois. Vamos a eles. Disse mais: por que persegue o meu Senhor assim o seu servo? Davi falando. Pois que fiz eu? Eis, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora te rogo, ó rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe dessa terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz. Não é? Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também sejam a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então eu li os versículos 18 a 20, 23 e 24. E com isso eu quero dizer que outra razão, porque ter lampejo de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual, é que ter lampejo de piedade não significa ser moral e espiritualmente maleável. Queridos, os argumentos de Davi foram profundos. Davi foi humilde, uma perdiz, uma pulga, teu servo. Davi foi honesto quando
questionou os motivos de toda aquela perseguição. Que fiz eu? O que fiz eu? Para que o rei perseguisse uma pulga como eu? O que eu fiz contra ti para que você, então, me perseguisse? Não é? Então Davi foi honesto quando questiona os motivos de toda aquela perseguição. Mostrou-se piedoso ao mencionar o Senhor e a sua justiça. Ao chamar, olha, o Senhor. Ao falar da justiça do Senhor. No entanto, queridos, as palavras de Davi não fizeram mais do que amolecer a superfície endurecida do coração de Saul. Não fez mais do que umedecer ou amolecer aquela camadinha superficial do coração de Saul, que mantinha-se duro como pedra nas camadas mais profundas. As profundas palavras de Davi, inspiradoras palavras de Davi, não fizeram mais do que amolecer a superfície do coração de Saul, porque nas suas camadas mais profundas continuavam ali, não é? Em pé, como pedras. Como pedras. Saul não era tratável. Saul não era maleável. Não. As palavras, inspiradoras palavras de Davi, não conseguiram vencer, não é? Não conseguiram ir além da superfície do seu coração. Ele não era maleável, ele não era tratável. Um provérbio africano diz: a árvore que enverga, o vento não quebra. Uma das mais frequentes queixas do Senhor com os filhos de Israel era eles serem um povo de dura cerviz. Quer dizer, um povo que não se dobrava, um povo que não se rendia. Muitas vezes, não é? Deus chama aquele povo, olha, vinde pois e arrazoemos. Olha, Deus chama aquele povo para uma conversa. Deus expõe a sua justiça, Deus expõe a injustiça daquele povo, e Deus, por vezes, Deus mostra, olha, que o erro daquele povo, Deus mostra como aquele povo agia errado, Deus mostra como era justo com aquele povo, como era maravilhoso com aquele povo. Mas, infelizmente, nem o próprio Deus mostrando isso. E Deus chega a dizer: quem é cego senão o meu servo? Porque eles não conseguiam enxergar. Deus dizia que eles tateavam como cegos, como pessoas que andam no escuro, que eles tropeçavam. Porque por mais que Deus lhes falasse, eles não conseguiam enxergar. Suas palavras, as palavras do Senhor, não conseguiam amolecer aqueles corações. Muitas vezes até eles ensaiavam, não é? Até ensaiavam uma mudança. E Deus diz: olha, vocês são como um arco que engana. Não é? Quer dizer, põe a flecha, mira para um lugar, mas o arco direciona a flecha para outra direção. Queridos, a palavra do Senhor não penetrava naqueles corações. Palavras inspiradas, palavras do Espírito Santo de Deus, mas não conseguiam ir além, ou ir nas camadas mais profundas daqueles corações. Não, queridos, eles não eram jamais, eles se mostravam maleáveis, tratáveis, muito pelo contrário, eram embrutecidos. Alguém disse que, certa vez, tem um irmão que eu aconselhei ele uma vez, mais do que um irmão, é um amigo, e ele se lembra disso. Uma vez ele falava com ele sobre uma questão
a bíblica sobre a qual ele se mantinha relutante, eu disse, para os rebeldes não há paz. Não há paz. Alguém diz que Deus é especialista em consertar coisas quebradas, desde que lhe passemos todos os pedaços da mão. Vamos nos lembrar daquela experiência que Jeremias foi levado a ter, quando Deus então diz, o Senhor diz, vai à casa do oleiro e atenta para a sua obra. E lá vai Jeremias, então, quando ele fazia o vaso que ele fazia se danificou, ele quebra tudo. Ele diz, olha, eu não posso fazer com vocês dessa maneira. Então Deus é especialista em lidar com coisas quebradas. Deus é especialista em lidar com coisas quebradas. No entanto, muitos seguem assim, preferindo a aparência de inteiros, quando de fato estão quebrados. Muitas vezes é de aparência que vivemos. Podemos pensar em Laodiceia. Tu dizes que é rica, está abastada e que não necessita de coisa alguma. Aparentemente, aquela igreja não aparentava precisar de nada. Estava muito bem, mas o veredito verdadeiro veio do Senhor. Ninguém sabe que és pobre, cego e nu. Muitos seguem preferindo a aparência de estar inteiros, quando na verdade estão quebrados. E não quebrados pelo Senhor. E não aquele tipo de tristeza, aquele quebrantamento não é provocado pelo Senhor, que gera vida, que gera uma nova experiência, que gera um novo momento na vida do homem. Não. Quebrado significa estar rendido ao pecado, não é? Estar cego, obstinado no seu erro. Muitos seguem assim, em sua arrogância. Quando somos quebrados pelo Senhor, há esperança. Quando somos quebrados pelo Senhor, há esperança. Mas, irmãos, enquanto resistirmos à ação do Espírito Santo, enquanto lutarmos, não há esperança. Jó 5,18 diz, pois ele fez ou faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. É maravilhoso ser tocado pelo Senhor. É maravilhoso ser quebrado pelo Senhor. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Mas é maravilhoso quando Ele trata conosco, quando Ele nos quebra, porque há esperança. Mas enquanto nós seguimos com a nossa visão de inteiros, quando nós preferimos o nosso orgulho inteiro, o nosso ego intocável, quando não estamos dispostos a descer do nosso pedestal de orgulho, quando nós não estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, meus queridos irmãos, não há esperança. Quando não somos maleáveis, tratáveis, quando Deus fala e nós não ouvimos. Aliás, uma das acusações graves que Deus faz então contra o seu povo é, eles não ouvem a ninguém, eles não escutam a ninguém, não escutam, eles se tornaram, eles se fizeram de surdos, não obedecem a ninguém, não se voltam para o Senhor. São 3 acusações que agora me passou à mente, mas eles simplesmente não ouvem a ninguém, não aceitam a disciplina, nem se voltam para o Senhor. Creio que essas 3 acusações que Deus faz em relação ao seu povo de dura serviço, um povo que não se rende, não se dobra, um povo que não é tratável, um povo que não é maleável. Esse homem não era maleável. Por mais que os argumentos foram colocados ali, inspirador,
inspiradores argumentos foram colocados ali. Ele não se rende, ele não se dobra. E se tudo que nós vemos aqui é uma aparente rendição, mas não houve. Jamais. E a história, o término da história desse homem, todos nós conhecemos. Por isso, irmãos, ter lampejo de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual. Ter esses tímidos, não é? Lampejos, ter esses tímidos reflexos de piedade, não significa muita coisa. Pálidos reflexos de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual. Na verdade, não significa nada. Ter lampejo de piedade não significa ser moral e espiritualmente estável. Não se mostra que chegamos a um equilíbrio espiritual. Não estou falando perfeição, estou falando um equilíbrio espiritual. Não é? Quer dizer, espera aí. Decisão é uma das coisas que sempre Deus exigiu dos seus servos. Tiago mesmo fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, sem nada duvidar. Não pode ser aquela pessoa que quer, mas não quer, aquela pessoa que não tem aquela estabilidade, não sabe o que quer, pede a sabedoria para quê? Se não vai usar. E Tiago diz, esse homem não espera que vai receber alguma coisa do Senhor. Quer dizer, falta estabilidade, falta equilíbrio espiritual. Então, ter lampejo de piedade não significa ser moral e espiritualmente estável. E é necessário que sejamos estáveis e equilibrados, moral e espiritualmente. Ter lampejo de piedade não significa ser moral e espiritualmente confiável. Como é que se confia num crente que é crente só dentro da igreja? Como é que se confia num irmão que é só irmão dentro da igreja? E olha lá. Como é que se desenvolve um relacionamento com alguém, uma coinonia verdadeira? Com alguém desse tipo? Será que não é esse tipo de pessoa não confiável que Paulo diz? Certamente que é. Que passou perigos entre falsos irmãos. Quem oferece perigo a outro não é crente. Definitivamente. Quem se torna um perigo, um risco. Ter lampejo de piedade, meus queridos, não significa ser moral e espiritualmente confiável. Por quê? Eu quero ver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não só no domingo. Não só no domingo. Por último, ter lampejo de piedade não significa ser moral e espiritualmente maleável. Lampejos, esse pálido reflexo de piedade, não significa que a pessoa é maleável. Já diz um dos cânticos do cantor cristão, o chorar não salva, mesmo lamentar sem fim, jamais marca carmesinha, por aí vai. Né? O chorar não salva, não é sentimentalismo, não é só palavra, verborragia, mas é ser tratável, é maleável, ser tratada pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus acha espaço em nossa vida e vai transformando o nosso viver. Quando Deus fala e nós nos dobramos, nos rendemos, nos humilhamos na presença dEle. Quando nós olhamos aqui para Davi e Saul, Davi, irmãos, não era santo, não. Alguém disse que ele era mais o crente real do que o crente ideal. E cuidado, quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, não é isso que Deus quer dizer. Ele foi aquele escolhido por Deus e Saul foi escolhido pelo povo. De certa maneira, é isso que Deus quer dizer. Mas quando nós vemos, irmãos, quando Davi pegava, leia o Salmo 51. Os salmos que demonstram o arrependimento desse homem. Como esse homem se humilhava na presença de Deus. Como esse homem se humilhava diante do Senhor. Era um homem tratável, era um homem maleável, era um homem que sabia se humilhar na presença de Deus.
queridos irmãos. A esperança quando nós enfiamos a nossa boca no pó. A esperança quando nós nos rendemos sem reservas. A esperança quando nós nos jogamos aos pés de Jesus Cristo, clamando por misericórdia. Mas pessoas duras, pessoas que não são maleáveis, pessoas que não são tratáveis. Meus queridos, Paulo escrevendo agora me passou o endereço, mas ele diz que uma das características da sabedoria que vem do alto, ela é tratável. Ela é tratável. Meus queridos, ninguém está falando aqui de se associar ao que é errado, de ser conivente com erro, não. Eu estou falando diante de argumentos bíblicos, diante de versículos bíblicos, diante de princípios bíblicos. A pessoa se dobra, se rende. Mas lampejos, pálidos reflexos de piedade não levam a pessoa a isso. Não leva ninguém a ser moral e espiritualmente maleável. Não leva. Saul não era. E sabe por quê? Porque ele só tinha lampejos de piedade. Antes de finalizar, deixa eu te falar uma coisa. Eu acordo muito cedo, ainda que muitas vezes não levanto. Aqui, geralmente a temperatura já é frio comumente, e de manhã, geralmente mais frio. Mas eu acordo muito cedo, e eu então fico ali meditando na palavra do Senhor, falando com o Senhor. E essa semana, irmãos, o que veio na minha mente foi justamente esse tema, lampejos de piedade. Pálidos reflexos de piedade. Não significa muita coisa no campo moral e espiritual. Na verdade, não significa nada. Mais do que lampejos de piedade. Mais do que pálidos reflexos de piedade. O que nós precisamos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada dia mais forte, até ser dia perfeito. Sabe quando vai nascendo o sol, fraquinho, fraquinho, e ele vai ficar, e ao meio-dia, está na sua força total. A luz, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora. A luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, ter lampejo de piedade não significa muita coisa no campo moral e espiritual. Melhor, não significa nada. Que Deus possa nos conduzir. Que a nossa vida seja como descrito pelo salmista, que os nossos caminhos sejam como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o caminho progressivo que o crente precisa seguir. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Rumo à santificação, à perfeição, ao nosso encontro com o nosso Senhor. Vamos orar. Pai bendito e querido, nós somos imensamente gratos por Tua misericórdia. Obrigado por esse tempo em torno da Tua palavra. Ó Deus, dá que a Tua palavra possa achar guarida em nossos corações. Que, ó Deus, a nossa vida não seja não manifestemos simplesmente lampejos de piedade, mas que nós possamos de fato ser piedosos e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, uma vez que aquele cuja vida não passa de lampejo de piedade não glorifica o Senhor. Mas que a nossa vida, ó Deus, que a nossa vereda possa ser como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Que cada dia se note nosso caráter algo novo, algo mais parecido contigo, com Teu Filho amado. Nos ajude nessa nobre caminhada. Nós oramos assim e fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Vos dê um bom almoço, que
logo mais estaremos juntos para, mais uma vez, conversarmos à luz da palavra do Senhor. Eu espero ter conseguido, edificar vocês através da palavra do Senhor. Se assim for, que Deus abençoe. Eu vou ficar muito feliz, porque o meu único propósito é glorificar o nome do Senhor, edificando a tua vida através da bendita palavra. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e até logo mais, se vida Deus nos der. Que Deus abençoe. Em conclusão a este culto, nós teremos um cântico final e com a oração estamos encerrados.